Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você, com toda a sua família. Neste domingo, queremos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Né? É o mês missionário, é o mês das santas missões e, portanto, vamos refletir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, ela é que nos leva para a missão. É ela que nos conduz para a missão. Por isso nós convidamos o professor Ricardinho, que é filósofo, é teólogo, é professor, né? E ele vai então nos dar aqui uma explanação sobre a palavra de Deus na catequese, né? Naquela caminhada toda que nós vivenciamos, que nós acompanhamos. Tá certo? Então, vamos dar as boas-vindas aqui ao professor Ricardinho, ele que vai ficar com vocês aqui nesses dois blocos, tá? Nesse primeiro e depois do intervalo, tá bom? Mas acompanhe aquilo que ele vai nos ajudar a entender melhor, porque é uma coisa que é importantíssima. Nenhum missionário pode viver a sua missão sem a palavra de Deus. Tá certo? Então, professor Ricardinho, seja bem-vindo ao nosso programa. É com muita alegria e satisfação que estou aqui participando desse programa Cristo Mais, convidado pelo Padre Falcão, para apresentar algumas questões relativas à palavra de Deus neste mês de setembro dedicado à Bíblia. O Padre Falcão pediu que refletíssemos aqui juntos sobre como traduzir e aplicar a Bíblia como luz e sal para a realidade de hoje. E como adquirir o hábito e a habilidade da leitura orante da Palavra de Deus, de maneira prática, concreta, de maneira sistemática, disciplinada e orante sobretudo. A Palavra de Deus, ela está na base de toda a espiritualidade cristã. É alimento da fé. Essa é a posição dos padres sinodais que produziram aquele documento do Papa Emérito Bento XVI, Verbum Domini, a Palavra de Deus, que é uma atualização da Constituição Dogmática Dei Verbo do Concílio Vaticano II. Nesta Constituição, nesta carta que escreve o Papa Verbum Domini, diz assim: todos os fiéis debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, que, através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte, com aprovação e estímulo dos pastores da Igreja. Lembre-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração. A reflexão conciliar pretendia retomar a grande tradição patrística que sempre recomendou se aproximar, se abrigar da Sagrada Escritura como diálogo com Deus, como meio instrumento de comunhão e sintonia com Deus. Santo Agostinho escreveu: a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, és tu que falas a Deus. Orígenes, um dos primeiros padres da Igreja, mestre na leitura da Sagrada Escritura, defendeu que a inteligência das Escrituras exige ainda muito mais que estudo da Escritura. Exige a intimidade com Cristo e a oração. Realmente, diz ele, é sua convicção que o caminho privilegiado para conhecer Deus é o amor e que não existe uma autêntica ciência Christi sem enamorar-se dele. Para você conhecer a Cristo, aprofundar o seu conhecimento, São Jerônimo irá dizer: não ignore as Escrituras. Ignorando as Escrituras, você ignora o próprio Cristo. A sabedoria, a ciência mais eminente é, pois, conhecer Jesus Cristo. E não tem lugar melhor do que as Sagradas Escrituras. Na carta a Gregório, o grande teólogo alexandrino, São Gregório de Alexandria, ele recomendava: dedica-te
a Lectio das Divinas Escrituras. Aplica-te a isto com perseverança. Empenha-te na Lectio com a intenção de crer e agradar a Deus. Aqui nós já vemos empenha-te, esforça-te, dedica-te. São verbos de ação. Empenhar-se, dedicar-se e esforçar-se para ler as Sagradas Escrituras e agradar a Deus. Se durante a Lectio te encontra diante de uma porta fechada, bate e ser-te-á aberta por aquele guardião de que falou Jesus. O guardião abrir-te-á. Aplicando-te assim a Lectio divina, procura com lealdade e inabalável confiança em Deus o sentido das Escrituras divinas, que nelas amplamente se encerra. Aí está o sentido e o significado. Você tem que perscrutar, ler, meditar, ir a fundo na leitura. Não deves contentar-te com bater e procurar uma leitura simples ou superficial. Tu deves ir mais a fundo e chegar até outro nível, que é a oração. Oratio. Depois da Lectio, leitura, passa a ser um nível mais profundo de oração. Oratio. Precisamente para nos exortar ela, é que o Salvador não se limitou a dizer, procurai e encontrareis, mas batei, vos será aberto, e ainda acrescentou, pedi e recebereis. A este propósito, porém, deve-se evitar o risco de uma abordagem individualista, de uma leitura muito pessoal, individualista da Escritura, porque a Escritura, ela foi feita para construir comunidade e comunhão, por isso deve ser lida em comunhão. Nada melhor que ler em família, que ler em comunidade, ler em grupos de oração. Isto é outro método. Se você puder criar grupos na sua família, criar grupos na sua comunidade, para ler mais a palavra de Deus, encontrar momentos e lugares e estabelecer hábitos de leitura da palavra de Deus. E evitamos esse risco de uma leitura intimista, espiritualista, individualista da Escritura. Portanto, é muito importante a leitura comunitária, porque o sujeito vivo da Sagrada Escritura é o próprio povo de Deus, é a igreja. É na igreja, na liturgia, que nós lemos, compreendemos e o Espírito continua inspirando e iluminando o povo de Deus hoje. É importante ler a Sagrada Escritura e ouvi-la na comunhão da igreja, isto é, com todas as grandes testemunhas desta palavra, a começar dos primeiros padres até os santos padres de hoje e ao magistério atual. Por isso, na leitura orante da Sagrada Escritura, o lugar privilegiado é a liturgia, particularmente a Eucaristia, na qual, ao celebrar o corpo e o sangue de Cristo no sacramento, se atualiza no meio de nós a própria palavra. Novamente, a palavra se encarna. O corpo se torna corpo nosso. O sangue dele é sangue nosso. Sua palavra é encarnada em nossa palavra. Em certo sentido, a leitura orante pessoal e comunitária deve ser vivida sempre em relação com a celebração da Sagrada Eucaristia. Assim como a adoração eucarística prepara, acompanha e prolonga a liturgia eucarística, assim também a liturgia orante pessoal e comunitária da Palavra de Deus prepara, acompanha e aprofunda o que a Igreja celebra e proclama na Eucaristia no âmbito litúrgico. Colocando em relação tão estreita leitura da Palavra de Deus, Lectio Divina e liturgia, pode-se identificar melhor os critérios que devem guiar esta leitura no contexto da pastoral e da vida espiritual do povo de Deus. Todos os ministros, diáconos, pastores, leigos, catequistas deveriam crescer e estimular os demais a esse amor à Sagrada Escritura. Na carta a São Paulo, capítulo 3, versículo 16, nós lemos o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros e em ação de graças a Deus, entoem vossos cantos, salmos, hinos e cânticos espirituais, e tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus, o Pai. Portanto, que a palavra de Deus habite entre vós ricamente, isto é, abundantemente, de maneira que traga essa riqueza, sabedoria que só a palavra de Deus possui. E ela serve para quê? Para admoestar, ensinar, instruir, adquirir a sabedoria divina. No Novo Testamento como um todo,
nós encontramos várias vezes insistências sobre a centralidade da palavra de Deus, a palavra escutada, pregada, anunciada, testemunhada, meditada na vida de cada um. Nós temos em Lucas capítulo 8, versículos 15 e 21, Lucas 8, versículos 15 e 21, diz assim, na parábola do semeador: o que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Temos ainda em Mateus 7, 24, 27. Assim, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é sinal de sensatez, isto é, não vai construir a casa sobre um fundamento que é frágil, que é movediço como areia, que a alagação, a chuva pode fazer desabar. Construir a própria fé sobre o fundamento da Escritura, da Palavra de Deus, é isso, escutar e pôr em prática. O fundamento é a Palavra de Deus. São Pedro, na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz que a Palavra de Deus é definida como uma semente imortal que regenera a vida e vida eterna. São Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz que a lei, ela é fonte de liberdade e de felicidade. Portanto, digamos com Timóteo, capítulo 12, versículo 3, 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, convencer, corrigir e formar a justiça. Jesus mesmo, ele disse depois da sua ressurreição, que vocês vão me encontrar na leitura das Sagradas Escrituras. Eis que estarei convosco presente até o fim dos tempos. Toda vez que lerdes esta palavra, eu me dirijo a vocês. Ele dá novo sentido à sua presença entre nós. Agora está presente conosco pela palavra e pelo corpo e sangue. A mesa do pão e a mesa da palavra. Que Maria nos ajude a acolhermos esta palavra e a fecundarmos em nosso coração, gerando Jesus, vida, luz, para a fome e sede do mundo. Agradecemos então ao professor Ricardinho, pela sua presença aqui conosco neste domingo, que nós estamos vivendo, pós-sírio, e agora vamos chamar aqui os nossos patrocinadores do nosso programa, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Os deputados do Pará bateram recorde de produtividade em 2019. Foram apresentados 815 projetos. Lei para o meio ambiente, como o Fundo da Amazônia Oriental. Lei para garantir emprego e desenvolvimento, que destina 626 milhões de reais para obras. Lei para resgatar dívidas, como o aumento do salário dos professores. 2019 foi um ano de trabalho para a LEPA. Trabalho por você. Nayá é o chocolate da Amazônia. Olha o VT. Você aprecia a qualidade e ama nossos sabores regionais? Conheça a Nayá, Sabores da Amazônia. Chocolates finos de origem, fabricados em Belém a partir de amêndoas de cacau e cupuaçu, 100% paraenses. Destaque no primeiro concurso de chocolates de origem do Brasil. Experimente Nayá e descubra que com os sabores da Amazônia, apreciar um bom chocolate fica ainda mais gostoso. Revenda em estabelecimentos selecionados. Nayá, Sabores da Amazônia. E se você deseja ficar bem de saúde, faça o seu tratamento de fisioterapia na clínica Corpo e Saúde. Olha o que ela lhe proporciona. E o frango americano é o alimento mais saudável que nós podemos ter na nossa mesa. E você pode degustá-lo de várias formas, mas exija no seu supermercado o frango americano. E a Clínica Foco, do Dr. Fernando Dias,
Ele é especialista em glaucoma e oftalmologia avançada. A sua clínica fica no Edifício Real, entre Van de Kock e Dock, na Governador Zé Mochet. Telefone para contato 4101-8181. E a clínica Guamá Saúde, que fica no grande bairro de Belém, o mais populoso. Lá você encontra várias especialidades para fazer o seu tratamento. Clínica médica, ortopedia, tantas outras especialidades, tá certo? A clínica Guamá Saúde fica na Barão do Rio Branco, bem próximo à paróquia São Pedro e São Paulo. Nós vamos para o intervalo, mas é só um tempinho, voltamos já já. Estamos conversando, com o professor Ricardinho sobre a Sagrada Escritura. Mas vamos aqui dizer aquela passagem de Pedro: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Era um momento em que Jesus percebeu que muitos dos seus discípulos foram embora, decepcionados com Jesus. Decepcionados, exatamente isso. E abandonaram Jesus, porque eles esperavam de Jesus um reino de prosperidade, de riqueza, de guerra, de dominação, E encontraram uma outra proposta de vida, que não era essa. Quando Jesus vai fazê-lo entender: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E depois ele olha para Pedro, para os outros discípulos, apóstolos, E vocês não vão embora também? E Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Que momento belíssimo, Oxalá que todos nós também possamos dizer isso na nossa vida, na nossa fé. Então o professor Ricardinho vai nos ajudar com a sua reflexão. Fique com ele agora. Caríssimos, continuemos com esta segunda parte para aprendermos um pouco mais e de maneira sistemática a prática da Léxio Divina, na leitura orante. Se vocês não leram, eu gostaria que vocês lessem, se possível, a Verbum Domini, esta carta apostólica de Bento XVI, e também a Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II. A Verbum Domini, que de certa maneira é o sínodo que comenta aquele documento tão fundamental, que colocou a palavra de Deus no lugar prioritário em nossa vida cristã, na catequese, na liturgia e na vida cotidiana de cada fiel. Define: a Léxio Divina é um método de aproximação orante do texto sagrado. É um método de aproximação orante do texto sagrado. Cada palavra tem a sua importância. É um método, portanto, é um instrumento, um meio, um caminho, uma maneira, um modo. Orante, portanto, que conduz à oração, que termina em oração, na verdade em contemplação, de aproximação. Você pode ler a palavra de Deus de muitas formas, mas essa é uma maneira de se aproximar mais dela e ela vai te levar para uma comunhão mais íntima com Deus, o texto sagrado. A Léxio Divina, leitura divina ou leitura orante, remonta à espiritualidade dos monges do século III depois de Cristo, continuada pela grande tradição patrística, Agostinho, Orígenes e outros pais da Igreja. Não é um método para investigar ou estudar a Bíblia, não se trata de investigação, de estudo científico, mas para conhecer a palavra viva e eficaz de Deus e para criar o encontro com Cristo, a palavra divina e crente vivente entre nós. Ou seja, para encontrar-se com Jesus Cristo, deixar-se interpelar por Ele e viver em comunhão salvífica com Ele. No Sínodo dos Bispos, sobre a Palavra de Deus, afirmou-se que entre os diversos métodos de escuta, a Léxio Divina é uma das formas mais apreciadas e difundidas para aproximar-se das Escrituras mediante uma leitura orante e assídua, de modo tal que o diálogo com Deus seja uma realidade cotidiana do povo de Deus. Isso não é coisa de monge, não é coisa de religiosos consagrados,
de padres, bispos, papas ou freiras. É do povo de Deus. A palavra de Deus é para todos. Bento XVI afirma que se trata de uma aproximação orante do texto sagrado como fator fundamental da vida espiritual de todo crente, em seus diferentes ministérios e estados de vida. O motivo é que a palavra de Deus está na base de toda a espiritualidade autenticamente cristã. Se você quer crescer, amadurecer, se fortalecer espiritualmente, leia mais a palavra de Deus. O primeiro beneficiado e enriquecido será você mesmo. Mas se trata de uma leitura assídua, de uma leitura que cria hábito. A propósito disso, criar um hábito, o que significa? O hábito é uma propensão pronta e estável para agir, adquirido por atos reiterados, repetidos, por prática frequente, por experiência, por exercícios, pela prática. É uma atitude comportamental adquirida que parece inata. Depois de tanto exercício, parece algo natural, que nasceu com você. Mas é depois de repetições e de esforço, que às vezes custa suor, dedicação, sacrifício. Hábito diz ação responsável e livre. Criar o hábito assim entendido de orar e rezar pelo método da leitura orante. Mas não se acostumar apenas a fazer diferente. É a qualidade que faz a diferença. O costume pode apontar para atos mecanizados, repetitivos e até mesmo inautênticos, né? Superficiais, assim, externos demais e, como se diz, automatizados. Uma missa pode ser algo mecânico, que eu vou, entro, assisto o rito e rezo, não penetrou, parece um robô, tudo fez mecanicamente. Eu posso cair nesse perigo, mas a repetição, ela é muito importante. Mas sempre consciente de que em cada vez que eu faço aquilo, eu aprofundo mais no mistério. E esse mistério, ele me transforma, ele me transfigura, na verdade. Portanto, saber fazer, conhecimento e habilidades em qualquer atividade é o pressuposto imprescindível para poder fazer com eficácia. Resta ainda o querer fazer. Portanto, tenacidade, perseverança, querer fazer isso. Dedicar um tempo, consagrar-se a isso, na verdade, de forma inteligente e disciplinada. É um estado de espírito em que a gente, pela ação do Espírito Santo, chegamos à comunhão com Deus. O profeta Jeremias dizia assim: quando se apresentavam palavras tuas, eu as devorava. Tuas palavras eram para mim encantamento e alegria do coração. Jeremias 15:16. Devorar. Porque uma vez que eu devoro com esta avidez, com este desejo sedento, o que eu encontro? Encantamento e alegria ao coração. A tua palavra, Senhor, diz o Salmo 118, é mais doce que o mel. Vale mais que os tesouros da vida. Por isso, eu quero ler continuamente de maneira assídua, frequente, habitual. O que é a leitura orante? É o método de ler a palavra de Deus e nela encontrar inspiração para, de modo pessoal, orar, pedindo ou intercedendo, ou louvando, ou agradecendo, sempre a partir daquela palavra lida, meditada, interiorizada. A oração há de ser uma ressonância desta palavra. É para esta exata finalidade, esta função mediadora que se lê, medita, interioriza a palavra de Deus. Pedir, interceder, louvar, agradecer, a partir da inspiração da leitura da palavra de Deus. Portanto, o primeiro passo é leitura. A leitura orante. Como se expõe e se expõe na maneira que o texto está escrito. Ler e reler várias vezes. O segundo passo é a meditação. A meditação que deve ser pausada, feita na presença de Deus, até encontrar uma frase, um versículo, um símbolo, uma imagem que me impressiona, que me cativa, que me chama a atenção pela sua intensidade, pela sua profundidade. A meditação vai aprofundando algo que me chama a atenção, algo que ressoa de maneira mais forte em meu coração. Esta reflexão, ela quer ser um processo de assimilação da minha leitura, meditação, o que eu digo ao texto. A união com Deus de mente e coração é o exercício que se faz da leitura e da meditação. O terceiro passo é a oração. A oração é sempre uma palavra mental ou oral dirigida a um Deus pessoal,
Um Deus que eu posso falar face a face, como diz Moisés, no âmbito espiritual. A gente sai da leitura, meditação, para um diálogo, uma conversa com Deus. E daí chegamos à contemplação. A contemplação já é a gente ficar aí, sentado, sem dizer nada. Somente, como se diz hoje, a juventude curtindo. Vou curtir, desfrutar, gozar da presença de Deus. Isto é contemplação. Escutar, ouvir, fazer ecoar em mim como que embeber-se, como que a esponja que fica encharcada, embebida da presença espiritual. Aí estão os místicos que não nos deixam mentir, que a experiência espiritual da oração, que leva à contemplação, é chegar a esse nível de estar embebido da presença de Deus em nós. Deste modo, você está contemplando, olhando com amor, admiração, gostando, vendo com o pensamento, deslumbrando-se com os olhos do coração, sentindo, saboreando a visão ou a escuta das coisas. Contemplar seria, portanto, celebrar a força da palavra de Deus, operativa, eficaz e potente na criação e na minha vida. Da carta Verbum Domini aparece um esquema que também conduz à ação. Essa leitura não pode terminar somente na contemplação, mas deve levar à ação, à celebração e à operação na vida. Por isso, o que diz o texto bíblico em si? Escutar a palavra de Deus transmitida na Escritura. Segundo passo, meditar. O que o texto bíblico diz para nós? Vincular a vida a Deus e Deus a nossa vida. Nós a pomos na própria vida e ela suscita a oração. Portanto, o terceiro passo, o que dizemos nós ao Senhor como resposta à sua palavra? E por fim, qual a conversão da mente? Isto é, impelir a conversão e a ação. A contemplação me leva a agir, a levar o amor que encharcou a minha alma até os demais, no serviço, na caridade, na dedicação, naquilo que for necessário fazer. O amor que Deus preenche no meu coração, ele sempre derrama e transborda até os outros. É esse o objetivo final. Comunhão com Deus para serviço aos pobres. Crie mais hábitos de leitura. Seja mais assíduo nesta palavra de Deus. Aproveite este mês para despertar o amor a Cristo, para não ser tão ignorante dele, mas crescer no amor a Cristo. Que Nossa Senhora seja o caminho e seja a inspiradora, o modelo de quem ouviu a palavra de Deus e a fecundou em seu coração. Que Nossa Senhora de Nazaré te abençoe e te proteja sempre. Portanto, nós agradecemos ao professor Ricardinho, pela sua presença aqui conosco, no nosso programa, tá? E desejamos que cada um procure refletir, ardorosamente a sua missão, que é tão importante. Todos nós, como batizados, somos missionários. Missionário não é só ser padre, ser freira, tá? Todos nós que somos batizados, somos discípulos missionários de Jesus, tá certo? Você não está excluído, você faz parte desse chamado de Deus. Então agora nós vamos encerrar o nosso programa, mas antes vamos chamar aqui os patrocinadores, agradecendo a cada um deles, Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Os deputados do Pará bateram recorde de produtividade em 2019. Foram apresentados 815 projetos. Lei para o meio ambiente, como o Fundo da Amazônia Oriental. Lei para garantir emprego e desenvolvimento, que destina 626 milhões de reais para obras. Lei para resgatar dívidas, como o aumento do salário dos professores. 2019 foi o ano de trabalho para a LEPA. Trabalho por você. Nayá é o chocolate da Amazônia. Olha o VT. Você aprecia a qualidade e ama nossos sabores regionais? Conheça a Nayá, Sabores da Amazônia. Chocolates finos de origem, fabricados em Belém a partir de amêndoas de cacau e cupuaçu, 100% paraenses. Destaque no primeiro concurso de chocolates de origem do Brasil. Experimente Nayá e descubra que com os sabores da Amazônia, apreciar um bom chocolate fica ainda mais gostoso. Revenda em estabelecimentos selecionados. Nayá, Sabores da Amazônia.
E se você deseja ficar bem de saúde, faça o seu tratamento de fisioterapia na clínica Corpo e Saúde. Olha o que ela lhe proporciona. E o frango americano é o alimento mais saudável que nós podemos ter na nossa mesa. E você pode degustá-lo de várias formas, mas exija no seu supermercado o frango americano. E a Clínica Foco, do Dr. Fernando Dias, ele é especialista em glaucoma e oftalmologia avançada. A sua clínica fica no Edifício Real, entre Van de Kock e DOC, na Governador Zé Mochet. Telefone para contato 4101-8181. E a Clínica Guamá Saúde, que fica no grande bairro de Belém, o mais populoso. Lá você encontra várias especialidades para fazer o seu tratamento. Clínica médica, ortopedia, tantas outras especialidades, tá certo? A Clínica Guamá Saúde fica na Barão do Rio Branco, bem próximo à paróquia São Pedro e São Paulo. Então fique com Deus, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até domingo. Tchau, tchau.